Esse é o Clube do Livro, por aqui na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. O último bloco de hoje do Clube do Livro, sobre John Fante, 1933 foi um ano ruim. E antes do intervalo a gente estava falando já então da relação pai e filho, que talvez seja uma das relações mais importantes do livro. E uma coisa que pelo que eu percebi da obra, o pai, apesar de, claro, brigar muito com o filho e tal, o filho brigar muito com o pai, o filho não está tão longe do pai assim, na verdade. Porque o pai também é um sonhador. O pai também, ele tem aquele lance de, olha, eu sou um pedreiro, mas eu gostaria muito que meu filho fosse um pedreiro também, para que a gente pudesse fazer um grande trabalho. Uma parceria. A gente faz uma parceria e tal, daí começa a construir, e a gente vai para frente, vai ganhar dinheiro daqui com o pai e pouco filho. monta um próprio negócio, e sai dessa daí de pedreiro, A diferença, uma madeireira, uma coisa assim, né? A diferença, Sim. claro, né, do pai pro filho é que o pai, ele tem, digamos, um sonho do qual ele talvez, com uma ajuda, consiga, né? Um sonho mais realista, né? Um sonho mais realista. Porque talvez porque ele é mais velho também, né? Um sujeito que já Sim. apanhou muito da vida. O Dominique não, o Dominique ainda, ele também já, claro, teve os seus problemas, mas é um rapaz muito novo ainda e tem sonhos maiores pra percorrer. Mas eu acho que os dois são muito parecidos um com o outro. Por isso, talvez, que no final eles meio que se encontram ali naquele sonho. O que eu achei interessante é que no início, só voltando um pouquinho, a impressão que eu tive que aquela relação era mais tumultuada, assim, né? Essa questão que o Rodrigo falou, que o pai queria que seguisse ali, né, a carreira dele, ele não queria, parecia aquela coisa, eles não se entendiam mesmo, né? Até que no final, então, eles têm uma briga feia, né, até com agressão física e tal, e eles acabam naquele momento conversando e chegando mais próximo do outro, né, o pai entendendo um pouco melhor o sonho que o filho tinha, né. Ele dá uma surra no filho, assim, mas uma hora ele acha que machucou demais, ele, não, você tá bem, não sei o quê. O que acontece, né, pra conseguir, então, fazer essa viagem e conseguir esses $50, né, para eles conseguirem ir para Califórnia, o Dominique chega à conclusão de que ele então vai vender o misturador do pai, né, que é um instrumento de trabalho do pai, que é um instrumento já meio velho, a betoneira, né, que vai vender. E roubar, né? Antes pra roubar, poder né? Ele diz que não era roubar, na verdade, porque pegar emprestado. O que é do pai é meu, né? E Isso. vice-versa. Então... Aí depois eu vou devolver, quando eu for um jogador famoso, eu vou devolver tudo, vou dar até mais, né, pra ele. E aí o que acontece? Ele usa essa desculpa, né? Ele arquiteta aí esse plano e chama o amigo inseparável Kenny pra isso, porque ele precisa de um transporte, então vai lá, pega o caminhão, era um caminhão... Do pai do... Enfim, do pai do Kenny, e eles pegam esse caminhão, vão então até o depósito lá onde tá o misturador do pai do Dominique, colocam pra dentro do carro. Só que o Kenny não tá aguentando, entendeu? Porque a alma dele, de americano, entendeu? Certinho. O tempo todo eles perguntam, correto, não aguenta aquilo ali, né? E até que eles fazem um barulhão pra colocar aquele misturador pra dentro do caminhão e a avó Bettina aparece. E a avó Bettina, que tem uma raiva de jeito americano e tal, de ser. Raiva do próprio neto, né? Exatamente, né? Esse é o jeito americano de se fazer as coisas. E ela aparece ali. E explana suas ideias ali, Exatamente. né? E aí o Kenny... Em italiano, né? Em italiano, isso que é mais curioso. E o Kenny não entendia nada, né? Nada, mas aí o Kenny não aguentou, entendeu? É. Não aguentou o tirão, até porque o Kenny ele gostava da avó do Dominique. E ele larga tudo, quer roubar, quer ser um ladrão, então faça sozinho, eu não vou fazer, e vai embora. E aí... Daí ele vai no meio do caminho onde ele ia tentar vender o Dominique, a betoneira, né? Ele passa por um cemitério, né? Isso. E lá no cemitério tem a tumba do vô dele. Do vô, que era casado com a vovó Bettina, né? Exato. E aí ele meio que digamos assim, ele se arrepende, bate a consciência, o que o vô pensaria disso? E ele tu viu a culpa cristã que ele tem ali, a raiz dele ele italiana. comenta, se meu avô tivesse vivo, eu poderia enfrentar, assim como eu enfrentei a vovó Giovanni. Bettina. Isso, Giovanni, é o nome do o avô, avô. né? E aí ele fala... Aí ele se incomodou justamente com aquela questão ali, enfim, do silêncio do avô dele, porque o avô estava morto, né? Daí ele comentou, mas será que eu passo por cima disso? Quem eu sou, né? Pra passar, desrespeitar dessa maneira. Aí ele se arrepende e retorna pra casa, né? Volta pra casa. Sem vender o misturador. Daí dá briga entre o pai e filho, porque o pai, claro, tá lá esperando ele vai dar uma desculpa assim, não, mas na verdade eu tentei vender pra conseguir comprar um novo, porque eu quero fazer aquele negócio contigo. Isso. Então pai, eu vou, né, eu vou ser pedreiro contigo, vou trabalhar contigo, só que o pai dele é óbvio que não acredita nessa desculpa furada, né.
Aí eles têm aquela briga Aí feia. ele dá uma surra no Dá Dominique. um soco, dá outro. Aí uma hora ele acha que passou do ponto, aí vai... Começa a sangrar, né? É. O Dominique sangra, né? Aí acha que passou do ponto, não, tu tá bem. Aí o pai Vai já, lá, já vai pega- lá todo preocupado, Pega a né? neve do chão, coloca no Uhum. rosto Ah, do essa filho. cena da neve. Cara, muitas das vezes que eu li, essa era a parte que eu chorava nesse Tu livro. vê aquela preocupação Acho de aquilo pai muito- mesmo, né? Porque ele tem esse ímpeto... Que é muito da família italiana também, né? Aquela coisa Exatamente, mais, sabe... ele vai lá dar um soco no guri, aí o guri começa a sangrar e ele se apavora, né? Meu filho, você tá bem e tal, e pega na neve, É. coloca no rosto do filho e tal. É uma reconciliação também que acontece ali, Daí sabe? ele E o pergunta filho, o quanto ele né? quer isso e tal. Porque daí naquele Nesse momento ele cede, né, É, também. ele- Naquele momento, o Dominique começa então a contar pra ele todas É. as intenções dele, que ele quer seguir carreira no beisebol, que ele quer ir pra Califórnia, É. todos os sonhos que ele não quer realmente ser pedreiro de jeito nenhum. E Isso é ali muito Que bonito. quer levar dinheiro pra muito casa, né? Que lindo. o Dominique mostra que ele quer ajudar o pai, quer ajudar a família. Não, De outra é um forma, sonho né? isolado, não. Mas mesmo realizando o meu sonho, eu quero ajudar minha família. Então ele mostra isso, E né? mostra como o pai faria qualquer coisa pelo filho também, né? Porque, afinal de É contas, verdade. ele diz, não, eu vou conseguir resolver isso, eu vou conseguir os $50 pra ti. E ele vai, sabe, de forma muito rápida pra conseguir aquele dinheiro. Ele diz, não, eu vou conseguir. E ele consegue, e chega com $25 pro filho. E o filho não tem nem coragem, na verdade, de dizer, né? Poxa, não são 50, são 25. É, como é que eu- precisava de 50, precisava de né? 50, mas daí ele diz, não, mas o Kenny vai e consegue pra ti o resto, É talvez. que o pai disse, ah, foi o que eu consegui, né? É. Foi Nem tudo que eu sabe consegui. o que eu passei pra conseguir É. isso É. e tal. E tu fica se perguntando, como é que ele conseguiu isso, Eu fiquei né? pensando, É será que ele verdade. fez aposta? Será que ele Que não jogou mostra no ali? livro, né? É, não mostra isso. A gente Será fica que ele- imaginando. Sei lá, ele pediu dinheiro emprestado? Será que ele assaltou? O que será que ele fez pra conseguir $25 e tal? E o Dominic, então, com os $25 na mão, vai falar com o Kenny, né? Bom, vou ter que pedir um dinheiro pro Kenny. Quando ele chega na casa do Kenny, o pai do Kenny o recebe e o escorraça de casa. Diz, não, você não vai mais andar com meu filho, você é uma má Kenny não vai influência. ir, O Kenny né? não vai ir. Chega desse viagem. sonho, não vai É. ir e não fale mais com meu filho. É. Né? Eu achei essa Imagina- parte bem interessante, assim, também. Eu não esperava isso, na verdade. Assim, na verdade, ele fala no início do filme que o pai do Kenny já não gostava muito dele, né? Que ele imaginava que o pai não gostava muito dele, mas não sabia que era tanto, né? Então, dele fica imaginando o que será que eu fiz, né? Será que ele descobriu ali quando eu dei um beijo à força na Dorothy, Que a gente né? pulou essa parte, mas Nós é que, pulamos. quando eles conversam depois, ele acaba atacando meio que a Dorothy ali na cozinha da casa Se dela. passando um pouco. E ela... Se passou, moço. E ela não deixa, claro, ele continuar, manda ele embora e tal. Ele tentou roubar uma calcinha dela também, tem todo... Outro momento engraçado. O pai, então, do Kenny o expulsa e ele fica naquela situação, né? Poxa, sem o Kenny eu não vou conseguir fazer. Porque o Kenny dava muita força pra ele também, os dois. Não só o dinheiro, né, que ele não teria, mas também a força mesmo do amigo de estar ali junto. O dinheiro né? que ele tinha era só da passagem, eu acho. É. Só pra ir pra lá E nada deu. mais, né? E daí ele até pensa, né? Ai, quem sabe então eu fico aqui, trabalho com meu pai um ano, um pouco mais, e depois então eu vou, né? Aí ele vai desconsolado ali, voltando pra casa, né? No Isso caminho aí. de casa. Aí então, num posto de gasolina, ele avista o misturador do pai, né? Uma garagem ali nos fundos Também e tal. destruído já, o É, cara tá... meio É, desmontado e tal. E aí ele olha aquilo e, ele reconhece e tal. Aí ele, tu quer quanto aí? Eu te dou $25 por esse misturador. Aí cai a ficha, né? Que o pai vendeu a betoneira por $25. Pelo sonho. E o que é interessante, antes o Dominique tava planejando vender essa betoneira por, sei lá, $80. É verdade. $60 no mínimo. Aí o pai vendeu por 25, tipo... Conseguiu, né? E ele tenta comprar de novo, porque ele se arrepende também daquilo, né? Porque ele vê que o pai dele, por exemplo, desistiu de uma profissão que já estava ali, né? Que podia depois... claro, no inverno não tem como trabalhar, mas depois do inverno existe trabalho para pedreiro. Poderia talvez conseguir alguma coisa, mas não, ele desiste daquilo para dar o sonho pro filho. E o sonho acaba desmoronando. Aí o Dominique fica naquela reflexão, eu vou ter que ir pra Califórnia, eu vou ter que me dar bem. Tipo, ele sente É a frase final do livro. É muito marcante essa frase que ficou assim pra mim. E mais ainda se tu for pensar, assim, esse lance da betoneira, que tipo, tem uma passagem, um pouco antes, tem um trecho que o Dominique reflete, essa ponte foi meu pai que construiu e usou a betoneira. Essa estrada foi meu pai que fez e com a betoneira. Vários locais da cidade, o pai que levantou, que construiu, né? Então ele reflete muito mesmo sobre a profissão do pai, né? E volta um pouco atrás. Então acho que é a questão do pai tentando entender o lado dele, e ele também no final entende um pouco o lado do pai, né? Por isso é a evolução dessa relação pai e filho também. E esse final aberto nos faz, né, pensar, né? O que será que aconteceu, né? Será que
ele conseguiu ir para a Califórnia, será que ele não foi? O próprio Fante fez isso, né? Por isso que tem muitas referências autobiográficas, né, nos livros dele, Sim. porque ele também fez isso, também saiu de casa para ser escritor, né? Deixou a casa para ser escritor. Por isso que eu acho que eu sempre vi esse lance do braço e tal, com o beisebol, como uma metáfora, assim, pelo fato dele ser escritor e tal, ter saído de casa, enfim. Vamos chamar o professor Baldiceiro agora para ler um trechinho do livro pra gente, então, Camila? Vamos nessa.